pessoal, nós vamos ver como é que a gente realiza pesquisa na base de dados Scopus. Mas para a gente acessar a base de dados Scopus e ter acesso a todos os documentos de forma gratuita, a gente precisa acessar esta base pelo portal de periódico da CAPES. Como é que a gente faz isso? No Google, portal de periódico da CAPES, nesse primeiro link aqui a gente vai clicar. Quando abrir a página do portal de periódico da CAPES, a gente vai entrar acesso CAF, tá? Então, por aqui, a gente acessa o conteúdo pago do portal de periódico da CAPES. Se você não tiver acesso via rede CAF, você não consegue acessar o conteúdo pago, né? O conteúdo disponível de forma gratuita, pública, é bem mais restrito. Então, a gente seleciona aqui a instituição de ensino. Você vai acessar pelo seu CPF e senha institucional. Então, eu já estou logada. Vou abrir aqui em acervo, lista de base. Vou digitar aqui Scopus. Clicar no link e eu vou ser direcionado para a página da base Scopus. O mais comum é realizar pesquisas por palavras-chave, né, que apareçam no título do documento, no resumo ou entre as palavras-chave, mas há diversas opções. O mais comum é a seleção deste campo. A gente vai digitar aqui as palavras-chave, tá? Então, eu vou fazer aqui uma busca por ODS ou 2030 Agenda ou Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, eu quero documentos que tenham uma dessas palavras, seja no seu título, no resumo ou entre as palavras-chave. Mas eu quero relacionar isso daqui com uma outra palavra-chave. Então, eu vou colocar essa expressão entre parênteses e vou acrescentar aqui, ó, and. Então, eu quero documentos que tenham essas palavras-chave, mas que apareçam em documentos sobre governança corporativa. Vamos ver. Me retornou aqui 55 documentos e eu posso realizar alguns filtros, tá? Para poder diminuir a quantidade de documento. Tem uma quantidade que é pequena, mas às vezes aparece quantidades gigantescas, né? Milhares de documentos, e aí você precisa utilizar alguns filtros, né? Para poder reduzir essa quantidade de documentos e também para poder delimitar a tua pesquisa, de forma que apareçam documentos que sejam mais aderentes ao seu objetivo de pesquisa, tá? Então, como é que eu poderia filtrar esses documentos? O primeiro filtro que eu poderia fazer é por ano, tá? Então, eu poderia aqui escolher os 5 primeiros anos de pesquisa. Então, eu vou clicar aqui, selecionando os 5 primeiros anos. Quer dizer, os 5 últimos anos, né? Eu posso filtrar por área. Então, a minha área é a de contabilidade, gestão e negócios. Então, eu vou filtrar nessa área, mas como é uma pesquisa também relacionada ao meio ambiente, eu vou inserir essa área aqui ambiental. O tipo de documento também é importante, né? Então, eu escolho geralmente documentos artigos, porque são publicações feitas em periódicos revisados por pares. Eu excluo aqui, excluo não, né? A pesquisa ela é feita por limitação. A gente pode fazer por exclusão ou limitação. Eu limito a artigos. Então, não considero capítulos de livros, documentos em conferência. Review também é interessante, porque são artigos de revisão. E isso é bem bacana também, tá? E aí, o tipo de publicação. E eu vou restringir a journals, que são periódicos, tá? A gente limita aqui e de 55 vamos ver quantos documentos ficarão. Então, nós ficamos com 30 documentos, tá? Uma redução de 25. E uma coisa interessante que a base Scopus permite que a gente faça é a análise dos resultados. Então, quando a gente clica aqui nesse link, a gente consegue fazer uma análise interessante.
Então, a análise mostra pra gente, aqui está mostrando um gráfico de publicação de documentos por ano, né? Eu pedi de 2018 para frente, então em 2018 não teve nenhuma publicação. A gente vê aqui que a primeira publicação foi em 2019, né? Alcançando um número bem alto aqui em 2021 e 2022, se comparado com o primeiro ano, tá? Esse gráfico aqui de anos, ele é legal a gente dar uma olhadinha nele sem o filtro de anos, porque aí a gente consegue ter uma ideia de como a pesquisa se desenvolveu ao longo do período, né? Então, se eu tivesse aqui o gráfico completo, eu ia ver a partir de que momento a pesquisa tomou impulso, a partir de quando ela se tornou mais relevante. Isso é muito bacana para você ver se a gente está no momento do ápice da pesquisa, ou se esse ápice já passou e a pesquisa sobre o assunto já esfriou ou não. Então, isso aqui é interessante fazer essa análise sem o filtro do ano, tá? Aqui a gente tem outras possibilidades, tá? Então, se eu clicar aqui, eu vou ver esse gráfico aqui de forma maior, que são os principais autores, né, que publicam sobre o assunto, as principais universidades que publicam sobre o assunto. Aqui a gente tem documentos por ano e por revista. Então, se eu abrir aqui, eu vou conseguir ver quais são as revistas que publicam. Então, a gente tem aqui essa revistinha já em azul, né, que ela foi a que mais publicou no ano de 2021, com 4 documentos, e as outras mantiveram-se aqui numa constante, tá? Então, se eu quiser ver melhor, já que está, né, um sobreposto ao outro, eu posso ir tirando isso daqui, e aí eu consigo enxergar o de cada um. Esse gráfico é legal observar sem o filtro, porque como eu utilizei o filtro de artigos e revisões, ele está delimitado para isso, tá? Então tem uma riqueza maior de observações. E aqui na área, esse aqui também é interessante olhar sem o filtro, tá? Então o Scopus traz essa ferramenta bacana aí pra gente. Para realizar a leitura do documento, primeiro a gente precisa identificar se esse documento é aderente à pesquisa que está sendo realizada. Então a gente vai ler o título e o resumo. Caso haja dificuldade na leitura em inglês, a gente pode pedir para traduzir a página para o português, o que facilita esse processo de leitura. E aí a gente vai clicar ver na editora para poder ler o artigo todo, ter acesso a todo o artigo, caso ache esse artigo relevante para a pesquisa. Quando você é direcionado para o journal, você pode também pedir para traduzir a página e você pode baixar o PDF ou fazer a leitura na própria página. Bem, é isso aí. Bora pesquisar.